Olá a todos. Gostaria de compartilhar com você uma palavra que, nesses últimos meses, Deus tem trazido muito ao meu coração para me animar, para me encorajar, para me levantar. E eu gostaria rapidamente ler aqui para vocês um versículo, João 11:40. Disse-lhes Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então esse versículo, ele tem falado muito ao meu coração. Muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada. Muitas vezes não, normalmente a gente tem uma visão muito limitada de tudo que está ao nosso redor. E a nossa expectativa acaba sendo muito relacionada àquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente entende como o real, né? Que é aquilo que a gente está diante dos nossos olhos. E em determinados momentos, Deus nos convida a crer no impossível, a crer numa possibilidade de ressurreição. Por que eu estou falando em ressurreição? Esse ano Deus está falando muito comigo sobre ressurreição. Eu tenho meditado muito a respeito disso, porque eu até penso assim, né? Esse é o ano da ressurreição para mim. Então, muitas coisas, eu creio no Senhor Jesus, que muitas coisas o Senhor vai estar ressuscitando neste ano de 2026. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu estava orando e o Senhor falou: se creres, verás a glória de Deus. E aí eu fui ler, né? Onde é que está escrito isso? O capítulo 11 de João fala a história da ressurreição de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Ele era irmão de Marta e Maria. Essa família tem várias histórias importantes na Bíblia. Essa família tem aquela passagem, né, que fala de Marta e Maria, da boa parte, quando Marta estava ali muito ocupada, muito agitada com tudo que ela tinha que fazer, e Maria estava sentada ali ouvindo Jesus falar, né, do amor de Deus. Fala também sobre o dia em que Maria, estavam todos na mesa, e Maria, ela derramou o perfume aos pés de Jesus, e com a sua, ungiu, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Então, assim, não é qualquer família, era uma família que Jesus tinha muito amor, muita amizade, muita consideração. E aí essas irmãs, e aí quando Lázaro ficou muito doente, essas irmãs, elas mandaram um recado para Jesus. Ele estava a muitos quilômetros, eu não calculei aqui quantos quilômetros de distância, mas fala aqui na revista corrigida, né, que era a 15 estádios de distância. Aí depois alguém calcula e coloca aí o que é que significa em quilômetros esses 15 estádios. Mas eu sei que foram 2 dias de viagem. Depois a gente vai ver sobre isso também. Então ele estava muito doente, a uma distância muito longa. Eu acredito que, assim, quando ele adoeceu, elas mandaram o mensageiro até Jesus, ele viajou ali 2 dias. Chegou no local onde Jesus estava, Jesus recebeu essa mensagem, ficou ali, continuou fazendo a obra que ele estava fazendo ali por mais 2 dias, e depois dali ele voltou, e quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto havia 4 dias. E aí veio toda aquela comoção, né? Ele já tinha sido enterrado, o corpo já cheirava mal. Porém, Jesus percebeu também, né, toda a tristeza, a comoção em relação à morte de Lázaro. E tem aquele versículo que as pessoas leem muito na época de quando tem aquelas gincanas bíblicas, né? Qual é o menor versículo e tal? E tem o Jesus chorou, que é aquele versículo bem sintético ali, que é o versículo 35. Mas por que de toda essa contextualização, o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? E o que é que essa ressurreição tem a ver com a nossa história hoje? Muitas vezes a gente está passando por situações e a gente ora e a gente vai vendo aquela situação piorando, mudando. Situações que, como no caso de Lázaro, ele estava enfermo. Então, a primeira coisa que elas fizeram foi o certo. Ele estava enfermo, elas sabiam que Jesus podia curar, e a primeira coisa que elas fizeram foi procurar aquele que podia curar toda e qualquer enfermidade. Porém, a resposta não veio de imediato. Eu creio, e a Bíblia mostra que Jesus ele poderia ter mandado uma palavra, apenas uma palavra, e Lázaro poderia ser curado. Mas Jesus ele queria que aquela família experimentasse algo mais na presença dele. Isso é muito lindo, e às vezes a gente não entende isso. E isso, Deus colocou no meu coração para aumentar a minha fé, e eu estou trazendo aqui para vocês também. Por quê? Porque apenas uma palavra de Jesus poderia ter curado, mas ele disse assim, não, essa doença, vou até ler aqui como está escrito aqui, deixa eu ver aqui. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E nós vamos ver aqui, ainda nesse capítulo, como isso ocorreu. E aí, ele falou isso, mas ele não foi. E aí, o que aconteceu? Lázaro morreu e foi enterrado. E muitas vezes nós cremos no Senhor Jesus, nós confiamos ao Senhor as nossas circunstâncias e a coisa começa a piorar.
E a coisa começa, Jesus, ele tá nas últimas, sabe? Ele não tá bem, ele parece que tá parando de respirar, a pressão tá caindo, a saturação tá caindo, e aí ele começa a ficar desesperado. E aí, por fim, o diagnóstico, a sentença final, perante os olhos dos homens. A sentença final é a morte, né? Eu lembro que minha mãe sempre fala assim, há jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas para Jesus há jeito para a morte também. E olha o que ele falou aqui para Marta, a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então essa é a pergunta que o Senhor faz para nós agora. Crê tu isso? Você crê que você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que aquilo que você tem orado e que parece que só tem piorado, ou aquela situação que aos olhos de todos já morreu, já não tem mais jeito. Não incomodes mais o mestre, né? Assim que dizem naquela situação da menina, né? Da filha de Jairo, disseram, não incomode mais, ela morreu, não tem mais o que fazer. Existem situações na nossa vida que aos olhos humanos parece que não tem mais nada o que fazer. Parece que aquilo ali já era, morreu. Imagina, Lázaro morreu, está enterrado, já tem 4 dias, já está em estado de decomposição, já cheira mal. Porém, Jesus ele não se limita ao que é humano, ele não se limita às leis físicas, biológicas, aquilo que está dentro da criação, porque ele está acima de toda a criação. Ele é o Criador. Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele disse assim, né? E aí ela falou assim, não, mas eu sei que no último dia todos vão ressuscitar, porque ela ouvia Jesus falar, né? Ela estava ali participando, Jesus estava conversando, mas ele disse, não, você vai ter uma experiência mais profunda. Eu vou ressuscitar ele. E o Senhor Jesus está trazendo aqui essa palavra para nós, para falar hoje ao nosso coração. Ele há de ressuscitar aquilo que você pensa que está morto na sua vida. Deus tem falado muito ao meu coração esse ano sobre isso. E eu quero só compartilhar isso com vocês. Ele vai ressuscitar aquilo que você pensa que está morto. Ele vai ressuscitar aquilo que você pensa que está morto na sua vida. Repita comigo aí dentro do seu coração, porque eu estou repetindo aqui no meu também. Ele vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Eu sei que é muito difícil muitas vezes. Né, como fala aqui, as pessoas estavam chorando, os judeus que foram lá estavam chorando, as irmãs estavam chorando, Jesus chorou, aquele povo todo chorando. Mas houve ressurreição. E aí ele diz assim, se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor falou isso comigo esses dias, né? Tem mais ou menos um mês. E o Senhor começou a falar isso comigo. Eu tenho orado sobre essa palavra todos os dias, porque todos os dias situações têm se levantado para que a gente duvide, para que a gente não acredite, para que a gente não confie, para que a gente olhe apenas para a situação. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero crer, eu quero confiar no Senhor. E aí tem outras palavras que depois, se Deus permitir, eu vou gravar outros vídeos falando sobre outras coisas que Deus tem ministrado no meu coração. E no tempo oportuno, eu creio, porque eu creio que eu verei a glória de Deus em determinadas áreas. Já tenho visto e verei muito mais do Senhor em áreas específicas da minha vida. E, se Deus permitir, testemunharei isso. Mas aí, o que é que aconteceu em relação a Lázaro, né? Ele falou ali que ele era a ressurreição e a vida, e ele aí mandou abrir a sepultura. E aí todo mundo, mas como assim abrir a sepultura? Ele já está morto, já cheira mal, E a gente quer muito limitar a Deus, a gente vive muito nessa questão de comparação, né? De comparar os resultados de um, a resposta de oração de um com o outro. E, Senhor, porque o Senhor agiu na vida deles assim, como eles disseram aqui, mas ele abriu os olhos do cego e também não podia fazer com que ele morresse, porque aí a gente fica nessa, né? Mas o Senhor fez isso para fulano. Fulano orou, e às vezes nem orou, mas o Senhor abençoou, abriu porta. E por que não faz isso também? Mas muitas vezes o que ele quer é que a gente experimente, da parte dele, um milagre maior. Eu não sei como explicar isso, mas ele quer muitas vezes que a gente experimente, tenha experiências mais profundas com ele. Eu fico imaginando Lázaro, depois que ele saiu dali, daquele sepulcro, ele passou 4 dias como morto. E depois ele saiu dali com muitas outras experiências.
Claro que ele não vive eternamente, como homem, ele pereceu depois do tempo dele, certo? Mas naquele momento, Lázaro precisou, Lázaro, a família dele, experimentar isso, essa experiência mais profunda do que a cura de uma doença. E aí o que é que foi dito aqui, ó? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E dito isto, chamou com grande voz Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados por faixas, e o rosto envolto num lenço, e disse-lhes, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, assim, uma das coisas... Tem várias coisas aí, né? Nesse trecho aí que a gente pode tirar. Mas aí, como eu já falei antes, ele já cheirava mal, mas aí o milagre foi maior ainda, porque ele já estava morto há muitos dias. Quando Jesus orou, agradecendo a Deus, porque Deus sempre o ouve. Ele sabe que ele sempre soube, né? Ele até diz aqui, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é para que aqueles que estão ao redor creiam que o Senhor me enviou. E muitas vezes as pessoas ao redor não creem na mesma medida que a gente crê, não creem no Deus que a gente serve, não creem no poder de Deus. E o Senhor orou ali e agradeceu a Deus, porque Deus o ouvia. E muitas vezes a gente tem que começar a agradecer e entender que Deus ouve a nossa oração. E ter essa confiança de que Deus ouve a nossa oração. O Senhor está falando comigo e eu estou aqui, né, passando isso para vocês, Ele está falando para mim também, que eu preciso ter essa confiança. Mas algo que tem sido muito assim, eu estava orando muito em relação a isso. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, teve uma ação que precisava ser feita. Ele saiu do sepulcro, ainda amarrado por faixas. Como diz aqui, ó, ele estava com as mãos e os pés ligados com faixa e o rosto envolto no lenço. Ele precisava, mesmo diante daquela experiência, ele precisava deixar para trás tudo aquilo que prendia ele àquele cenário de morte. Ele precisava ser liberto, ó, soltar aquelas amarras que estavam nas suas mãos, nos seus pés, aquilo que cobria o seu rosto, que impedia de que aquela glória fosse vista na vida dele. Ele precisava ser, como diz aqui, desligar e deixar ir, se deixar lá no sepulcro tudo aquilo que o ligava à morte. Então é isso que Deus tem feito na nossa vida. Existem coisas, a gente está crendo para ver a glória de Deus, mas tem muita coisa que a gente vai precisar deixar no sepulcro. A gente vai sair, Jesus está ali, ó, removendo a pedra. Mas para sair dali, a gente precisa soltar as nossas mãos e os nossos pés, tirar as faixas, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que cobre o nosso rosto, impede também que a glória de Deus seja vista na nossa face, nas nossas vidas. E aí aqueles que não acreditavam que Jesus era o Cristo, aqueles que não acreditavam que Jesus tinha sido enviado por Deus, passaram a acreditar. Então, muitas vezes, se a gente espera de Deus, Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, dentro da limitação humana ali, sabe? Às vezes a gente, Senhor, mas é só uma porta. Senhor, mas é só uma cura. Mas Deus quer fazer mais. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente vive determinado milagre, que as pessoas, às vezes, até confundem com algo que foi feito pelo homem, as pessoas não creem em Deus da forma como deveriam crer. Mas quando o milagre é profundo, como foi o milagre da ressurreição de Lázaro, aí aqueles que não acreditavam passam a acreditar. E o milagre de Lázaro não se restringiu apenas à vida de Lázaro, não se restringiu apenas à casa de Lázaro, mas o milagre de Lázaro alcançou a vida de muitas pessoas. Alcançou a vida de muitas pessoas. Você crê nisso? O milagre que você vai viver vai alcançar a vida de muitas pessoas, assim como o milagre que eu vou viver. Eu tenho buscado no Senhor algo que aos olhos humanos é impossível. É impossível, e quando eu olho, né, e a gente faz conta, e a gente pensa, e esse ano está sendo um ano muito desafiador, está precisando de tanta coisa. Mas o Senhor tem me dito, se creres, verás a glória de Deus. E eu estou aqui para encorajar você a crer, assim como o Senhor tem me encorajado a crer. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa disso, mas
Eu creio que, né, tem Lázaros na nossa vida, tem muitos Lázaros, e que precisam dessa realidade se cumprindo, né, nas nossas vidas. Eu vou orar por você, eu não pretendia nem orar, mas eu vou orar por você nessa manhã, pedindo, sim, que o Senhor, que a bênção da ressurreição esteja sobre nós. Senhor Jesus, em teu nome, nós queremos agora, Deus, continuar crendo e colocar o nosso coração, a nossa confiança no Senhor. Tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos que veremos a tua glória em qualquer área da nossa vida que pareça que não tem mais esperança, que pareça que não tem mais jeito. Nós confiamos no Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor tirou ali aquelas amarras de Lázaro, mesmo ele, depois da ressurreição, ele precisou que pessoas o desligassem dele, tudo aquilo que prendia ele no cenário de morte. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor liberte o nosso coração, liberte a nossa mente, a nossa alma, de tudo aquilo que nos paralisa e nos impede de ver a Tua glória, de resplandecer a Tua glória em nossas vidas. E que todos aqueles que estão ao nosso redor, que não conseguem crer que Tu és um Deus de milagre, que Tu és um Deus de promessa, que Tu és um Deus que pode todas as coisas, que essas pessoas passem a ver com seus próprios olhos aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Coloco em Ti o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.